Olá, seja muito bem-vindo a essa quarta parte dessa aula maravilhosa que é sobre a divindade do Messias, né? A natureza do Messias, a divindade de Jesus. E nós estamos desenvolvendo um raciocínio para que você possa estar muito bem situado e muito bem estabelecido naquilo que é a natureza, naquela que é a natureza do Messias, para que ninguém te engane, para que ventos de doutrina não te leve para o caminho que vai fazer com que você possa um dia negar o Messias. O nosso interesse aqui, tudo que nós estamos construindo é para te aproximar cada vez mais e mais de Jesus, através da cultura bíblica, através da cultura de Jesus, sem dogmatismo, sem religiosidade, simplesmente trazendo o contexto das Escrituras, né, no seu sentido original, para que você possa se aproximar de Jesus através do entendimento. Amém? Então vamos lá. O que nós vamos tratar aqui agora é algo incrível, porque nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, né, que é eu sou quem sou, né? Eu sou o que sou. E como que Jesus ele se conecta com essa construção do eu sou, ok? Então vamos lá, Êxodo 3,14, essa palavra eu sou o que sou, ela significa o quê? Como que essa palavra está no hebraico? É Eie, Asher, Eie. Então, Êxodo 3,14 foi quando Moisés teve um encontro, né? Ali na sarça ardente, você conhece o texto, ele vai dizer, Adonai se apresenta a Moisés e o seu nome é Eie, Asher, Eie. Em aramaico, esse termo é Enaná. É interessante você guardar isso. Por quê? O Taná foi escrito em hebraico, né? Alguns textos em aramaico, principalmente alguns textos de Daniel, que ele estava ali na região da Babilônia. E a nova aliança, a Brit Hadashah, escrita em aramaico. Então é importante você guardar em hebraico, Eie, Asher, Eie, em aramaico, Enaná. Ok? O significado desse termo é eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu existo porque eu existo, eu existirei porque existirei, eu sou aquele que existe. Olha quantos termos girando em torno de uma simples, né? De uma simples palavra. Jesus é Enaná. Cara, é incrível como João, ele traz essa essência para nós. E nós vamos aqui trazer alguns textos, né, que o apóstolo João, ele nos trouxe para conectar Jesus com o Asher, né, com o Reie, Asher, Reie, com a manifestação, nos ensinando que quem estava ali queimando na sarça era Yeshua HaMashiach, era o Messias, era o próprio Jesus, ok? Então em João Jesus afirma sua natureza, conectando os ensinos de Moisés a si mesmo e se revelando como sendo Enaná. Então os ensinos de Moisés conectam Jesus, né? Conectam a essência de Jesus aos ensinos da nova aliança. João 18, 3, 6 diz o seguinte, pode acompanhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui nos slides conosco. Tendo, pois, Yehudá, né, Judas, tomado a corte e uns guardas da parte dos principais corranins e perushins, né, sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, archotes e armas. Sabendo, pois, Yeshua tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Respondeu-lhes, a Yeshua de Nazaré, a Yeshua de Nazaré. Disse-lhe Yeshua, presta atenção na resposta de Jesus e no que é que vai acontecer quando Jesus responde, ok? Disse-lhes Jesus, Enaná. A tradução vai dizer o quê?
eu sou, né? Eu sou Ele. Te leva, querido, a entender algo. Que as pessoas perguntaram para Jesus e ele disse o seguinte: sou eu. É como se você estivesse num auditório e simplesmente alguém lá na frente, né, que está presidindo a reunião, gritasse o seu nome e você levantasse a sua mão e dissesse: sou eu. Mas não foi isso que Jesus disse. No contexto original, quando eles perguntam, Jesus pergunta: a quem procuras? E eles dizem Yeshua de Nazaré, né? Jesus de Nazaré. Ele responde Enaná. É o que está escrito no original. Quando Yeshua lhes disse Enaná, recuaram e caíram por terra. Por que, queridos? Por que eles caíram por terra? Por que eles recuaram? Por que eles assustaram? Porque quando Jesus falou Enaná, ele não estava simplesmente dizendo eu sou eu. Não. Quando Jesus disse Enaná, é a mesma palavra no aramaico para o termo Reiê, Asher, Reiê. Eu sou o que sou, eu sou o que eu fui, eu sou o que serei, eu sou... Cara, é tanto eu sou aqui, né? Entende? Para identificar o que é o eterno. Então, quando Jesus ele se apresenta como aquele que queimava na sarça ardente, e todo judeu sabia e conhecia profundamente essa história, eles caem por terra, assustado com o nível de autoridade, assustado. Eles sabiam, naquele momento, esses que recuaram e caíram por terra, caíram com o entendimento de que eles estavam prestes a tocar no próprio Deus, que se revelou a Moisés na sarça ardente, ali antes da liberação do povo do cativeiro egípcio. O livro de João, querido, ele vai nos trazer, né, algumas citações que Jesus vai fazer, relacionando o Messias ao Asher, ao Reiê, Asher, Reiê. Ele vai colocar, e eu vou trazer para vocês aqui alguns textos, justamente para fazer a conexão do Messias com o fogo que queimava na sarça de Êxodo 3, verso 14. Então vem comigo, a primeira citação é: eu sou o pão da vida. Abra sua Bíblia, João 6, 35 e versículo 51. Declarou-lhes Yeshua, Enaná, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crer em mim, jamais terá sede. Eu sou, né, Enaná. Toda vez que tiver eu sou, querido, o original é Enaná. Então, ele está dizendo o quê? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, ou seja, a minha vida. O alimento que eu darei para as nações, para todo mundo, para toda a humanidade, é a minha própria vida. E é por isso que ele vai dizer, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O segundo texto, abre a sua Bíblia em João 8,12 e fica preparado aí, João 9, verso de número 5, que vai falar sobre a mesma coisa. Eu sou a luz do mundo. Né? Aqui é Enaná or Olam. Né? Eu sou a luz do mundo. João 8,12 diz: então Yeshua tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 9,5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Queridos, por 7 vezes, João vai revelar Jesus afirmando que ele é o que estava queimando na sarça ali em Êxodo
3 diante de Moisés. Por que 7, querido? Porque 7 é o número da plenitude, é o número que completa. Em 7 dias Deus completou o mundo. O que completa uma semana? 7 dias. Então Jesus está dizendo completamente, há um processo pleno da associação do Messias com o fogo que queimava diante de Moisés no deserto, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. E vamos lá, abre a sua Bíblia em João 10, verso 7, verso 9. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Tornou, pois, Yeshua a dizer-lhes: amém, amém. E eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Olha como é que Jesus ele começa esse texto aqui, querido, no versículo 10, versículo 7 do capítulo 10. Ele diz: amém, amém. Muitas Bíblias traduzem isso como em verdade vos digo. Mas a palavra no original é amém, amém. O que significa isso? Amém, querido, é um acróstico para a palavra, para o termo Elohim Melech Neman. Ou seja, Elohim é um rei fiel. Então, Jesus ele começava muito dos seus ensinos dizendo isso. Elohim é um rei fiel. Elohim é um rei fiel. Ou seja, o que eu estou falando, não estou falando de mim mesmo. Existe, um Deus, nós somos Elohim e temos fidelidade com aquilo que pronunciamos e se cumprirá. E por que 2 vezes foi citado? Dentro da língua hebraica, dentro da cultura dos hebreus, querido, sempre que isso você vai ver muito nas escrituras, principalmente nos escritos de João, João usa muito essa figura de linguagem, que quando se repete uma palavra, você está levando aquele contexto para o superlativo. Ele vai dizer amém, amém, ou seja, há muita fidelidade naquilo que eu estou dizendo. Há muito propósito do rei que é fiel em cumprir aquilo que eu estou dizendo. Entende? Quando ele vai dizer lá em Apocalipse, santo, 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 o que ele está dizendo? O que ele viu é tão majestoso, é tão poderoso, que simplesmente dizer que é santo era muito pouco. Então ele eleva o conceito da santidade, da majestade, da grandiosidade do que ele viu para um grau superlativo. Ok? Então isso que está acontecendo aqui. O que significa, querido, essa questão de eu sou a porta das ovelhas, que Jesus se refere aqui no texto de João 10. A porta das ovelhas era a menor entre as 12 portas e não foi feita para a passagem de homens, e sim das ovelhas, pois por ela era que os animais passavam. Lembra que do texto que Jesus diz, estreita é a porta, apertado é o caminho? Essa é a referência, querido. É sobre essa porta que ele está falando. Porque só as ovelhas passam por ela. Entende? A porta é estreita, o caminho é apertado. Posteriormente, elas passavam por 5 tanques, os animais eram lavados e limpos, e só assim poderiam ser levados para serem sacrificados no santuário. Essa porta ficava ao lado norte e dava para os fundos do templo. A primeira porta que foi restaurada por Neemias foi a porta das ovelhas. Se você ler lá Neemias 3:1, a primeira porta que vai ser restaurada, quando Neemias começa a restauração do templo, foi a porta das ovelhas. E Jesus está dizendo o quê? Eu sou essa porta. O que é que Neemias restaura primeiro, antes de qualquer coisa no templo? A porta das ovelhas. Ou seja, ele é a primazia. É por ele, querido, que você pode se tornar um sacrifício vivo.
É por Ele que você pode tomar a sua cruz e segui-lo. É por Ele que você é lavado, é por Ele que você é limpo. A porta é estreita, ela só vai caber você. Ela não vai caber as coisas que você vinha arrastando pelo caminho. Então deixe para trás o que Jesus já deixou para trás. Entre por essa porta que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Seja lavado e seja limpo. Esteja disposto a sacrificar a sua própria vida por amor a Jesus, por amor à sua obra, por amor ao seu evangelho e por amor, querido, à sua eternidade. Amém? Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço os que são meus, e os que são meus me conhecem. Que texto maravilhoso! Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 26. Declarou-lhes Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e confia em mim jamais morrerá. Crês nisso? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. João 14, verso 6, verso 7. Respondeu Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conhecereis e o tendes visto. Se você conhece Jesus, você conhece o Pai. Por quê? Porque os dois são um. E Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João 15, vai dizer o quê? Eu sou a videira verdadeira. Querido, todos esses eu sous aqui que Jesus vai dizendo, a palavra no original é enaná, no aramaico e no hebraico é reiê, asher, reiê, que é o texto, que é a palavra com a qual Moisés é apresentado ao Eterno, queimando ali na sarça ardente, quando Moisés pergunta: me diga o seu nome, para que eu diga para eles quem você é, quem é que foi que me enviou, quando eu chegar lá, quando eu chegar diante dos filhos de Israel, o que é que eu vou dizer para eles, para que eles creiam em mim, para que eles possam crer que eu tive um encontro com o Senhor. Aí o que Deus vai dizer? O que ali, hoje, agora você está compreendendo quem é que estava conversando com Moisés. Então o Mashiach, ele vai dizer o quê? Diga a eles que Eiê, Asher, Eiê te enviou. Queridos, da mesma maneira, claro que guardando as devidas proporções, que o Messias ele vem em carne e nos livra do pecado. No passado, através de Moisés, ele libertou o povo do Egito. Esse é o grande ensino do livro de João, querido. Ele estava dizendo que aquele que libertou o povo do cativeiro, da escravidão egípcia, era Jesus, é o Messias. Essa é a mensagem de João, querido. A mensagem de João, ela gira em torno de mostrar a divindade de Jesus se manifestando, principalmente a Moisés lá no deserto e libertando o povo da escravidão. Um dia aquele povo foi liberto da escravidão física, mas agora eles estavam sendo libertos da escravidão espiritual. Cara, isso é incrível. Reconhecer Jesus em todos os aspectos das Escrituras, conectar. E, infelizmente, dentro das traduções, fica complicado de fazer essas conexões. Mas quando você pega os textos no original, é muito simples conectar isso. Isso é incrível, queridos. Então, aqui em João 15, o que ele vai dizer? Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o viticultor.
Eu sou a videira, vós sois as minhas varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a videira, mas a minha fonte é o eterno. Eu emano dele, mas eu vou voltar para ele, porque ele é a minha fonte. Se vocês estiverem em mim, estarão nele junto comigo. Isso é maravilhoso. Agora, queridos, eu quero falar para vocês, para dar continuidade, aos 7 enanás, aos 7 Eie, Asher, Eie, aos 7 eu sou de João. Eu quero trazer para vocês, lembra que no começo eu falei que eu ia explicar um pouco mais sobre Gênesis 18? Então, eu quero trazer para vocês aqui a referência dos 3 homens, conectando Jesus, a esses 3 homens e mostrando sobre a divindade do Messias, se manifestando em carne. Um pensamento que sempre esteve na cabeça do povo hebreu. Então, Gênesis 18, do 1 ao 19, você pode ler, é importante. Eu acho que seria incrível se você desse uma pausa agora nesse vídeo, se você parasse esse vídeo, pegasse sua Bíblia, abrisse em Gênesis 18 e lesse do verso 1 até o verso 19. E depois que você completar a sua leitura, você volta para essa aula, ok? Que aí você vai ter um entendimento mais amplo. A manifestação de Adonai em carne não causa estranheza ao povo semita, uma vez que o texto que lemos revela a chegada de 3 homens que comem e bebem com Abraão. O estudo da porção de Gênesis 18 é chamada de Vayera, ou que significa e apareceu. Quando você estuda a Bíblia dentro da estrutura, como era estudada antes, mas principalmente nos tempos de Jesus, cada semana tem uma porção bíblica que é lida nas sinagogas aos sábados. A porção de Gênesis 18 é Vayera, e apareceu, porque Adonai apareceu em forma humana a Abraão. Vamos lá. 1. Depois apareceu Adonai nos carvalhais de Mamre. 2. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens em pé junto a ele. 3. E disse: meu Senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, É o que o texto vai dizer. Se eu tenho achado graça aos teus olhos, fique aqui. Fique por aqui. O que o Midrash ele vai falar sobre esse texto? O texto que lemos anteriormente, percebemos que 3 homens apareceram a Abraão, sendo que um deles é identificado como sendo o próprio Adonai. Preste atenção nisso. Isso aqui, querido, o Midrash é um livro, um estudo, um compêndio, uma enciclopédia que vai trazer o entendimento dos sábios de Israel. E o que eles estão dizendo? Que um daqueles 3 homens era o próprio Adonai. E os outros 2 anjos com aparências humanas. Então, você já leu Gênesis 18, você já está com a mente, a cabeça sua já está ligada na história. Você já sabe o que aconteceu. No encontro, Abraão pede para Sara preparar uma refeição para dar àqueles viajantes, demonstrando-se que não se trata de uma visão de Yahvé, mas sim que ele estava em forma carnal, tanto que comeria com Abraão. Olha para você, muitas pessoas às vezes podem olhar assim, não, Abraão ele teve uma visão espiritual. Não, ele estava ali orando no seu momento de oração e ele teve uma visão, ele viu espiritualmente o que estava acontecendo. Só, querido, que o próprio Midrash ele vai dizer o quê? Que ali eram 3 pessoas em carne. Por quê? Porque no texto Abraão manda Sara preparar alimento. Gente, uma visão espiritual não come. E o texto que você leu de Gênesis 18 diz que eles comeram com Abraão. Então o Midrash diz,
Yahvé, o misericordioso, desceu para visitar o patriarca Abraão, enquanto este estava se convalescendo da sua circuncisão. É o que o Midrash vai dizer, que ele estava ali, então o próprio Adonai vai visitá-lo. O Targum, querido, o que é o Targum? Acho que é a primeira vez na escola que nós vamos falar sobre esse livro. Então, o que é o Targum? O Targum, ele faz parte, né, de também uma enciclopédia gigantesca dos sábios de Israel, que é uma tradução do aramaico do hebraico para o aramaico, com alguns comentários. Talvez você tenha aí na sua casa uma Bíblia anotada, né, ou uma Bíblia de estudos. Então o Targum é como se fosse a Bíblia de estudos. Fazem a tradução e ali coloca alguns estudos, algumas referências de que aqueles escritores pensam a respeito daquele texto em particular. Então o que o Targum Yerushalmi ele vai dizer? Ao discorrer sobre Gênesis 18, testifica que foi a glória de Adonai que apareceu a Abraão. Então, este temeu que Abraão pudesse subir ao céu, furtando-lhe o privilégio de compartilhar da sua Shekinah, ou da sua glória. Este foi o motivo que Abraão apressou-se em oferecer uma refeição aos 3 homens. Ele disse: rogo pelas misericórdias que são diante de ti, ó Adonai, se agora tenho achado graça diante de ti, para que a glória da sua Shekinah não suba diante do teu servo, até que eu tenha estabelecido provisões debaixo da árvore. E eu vou trazer comida de pão para fortalecer os vossos corações e dar graças em nome de Adonai. Em Hebreus 1:3 vai dizer o seguinte: por causa da sua porção, sendo ele o resplendor da sua Shekinah e o Criador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Ou seja, o escritor de Hebreus aqui, ele meio que remete à estrutura, né, dos sábios a respeito do texto de Gênesis 18. O Targum, outro Targum aqui, nós citamos o Targum Yerushalmi e agora vamos citar o Targum Onkelos, né? O Targum Onkelos vai dizer o seguinte: e Adonai revelou-se a Abraão no vale de Manre, e Abraão estava sentado à porta da tenda enquanto o dia estava quente. E Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam de pé, indo em direção a ele. E ele viu e correu da porta da tenda ao encontro deles e o adorou. A palavra aqui, querido, é aquela palavra que nós estudamos na aula anterior, sagad. Entende? Lembra que nós falamos sobre adoração a Jesus, que a palavra adorar ali, né, nos textos de Mateus, quando Jesus entra no barco após salvar Pedro, quando os sábios, né, os magos levam presentes para Jesus, que eles adoram, a sagad. Quando Jesus se apresenta ali às mulheres, se apresenta aos discípulos, eles o adoram. A palavra aqui, querida, é a mesma, sagad. Então, o que Onkelos está dizendo aqui? Isso aqui, querido, não é um material, como muitos gostam de dizer, esse negócio de adorar Jesus é coisa de Roma. Não, isso aqui é um material judaico, é um material judaico, material rabínico. Ok? E que Onkelos escreveu aqui no seu Targum? Ele escreveu que Abraão, quando os viu, foi ao encontro deles e adorou sobre a terra, ou seja, ele se prostrou, se ajoelhou e se prostrou diante deles. E Abraão disse: Adonai, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passe do teu servo. Então, no texto acima, querido, mostra que os 3 homens, um deles era Adonai. E o patriarca Abraão presta adoração a ele. Ok? Na nova aliança, na Brit Hadashah, a possibilidade da reencarnação de Adonai em figura humana não aparece apenas na Torá.
ou nos Targumim, mas também na Brit Hadashah, obviamente, né? Que a nova aliança é sobre a encarnação de Adonai, a encarnação do próprio Deus. Então, o que é que diz aqui o texto? Ok? Vamos lá em alguns textos da nova aliança falando sobre isso. Colossenses 1, 15, 17. Qual é a imagem de Elohim invisível? A qual é a imagem de Elohim invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Colossenses 2, 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha esse texto. Não é à toa que Paulo está escrevendo, queridos. Porque o nível de conhecimento, né, dos sábios, da cultura, né, de todo o conceito dos hebreus, Paulo carregava isso. Estudou as Escrituras dos 5 aos 30 anos. Foi instruído por Gamaliel. Então Paulo sabia o que estava dizendo, querido. Entende? A gente precisa entender quando Paulo diz uma coisa. Você precisa parar para ouvi-lo. Por quê? Porque esse homem dedicou a sua vida em aprender as Escrituras. E ele está dizendo aqui que em Yeshua, em Jesus, no Messias, está corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso é profundo, querido. Esse texto é profundo. Colossenses 3, 24. Sabendo que do Senhor recebereis como recompensa pela herança, pois vós servis a Adonai, o Mashiach. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Colossenses 4, 1. Vós, senhores, dai a seus servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor, Deus no céu. Tudo que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, querido, diz respeito à encarnação, o Deus se tornando carne. Eu estou dizendo sobre encarnação, querido, não sobre reencarnação, que daqui a pouco não entenda errado e vai dizer que eu estou falando aqui de reencarnação, querido. Misericórdia, ok? Ao homem é dado nascer e morrer uma única só vez e depois disso vem o juízo, mas o nosso Deus se fez carne e se fez carne é encarnação, ok? E o apóstolo Paulo está tratando sobre isso, explicando aos Colossenses que o próprio Adonai se fez carne, cumprindo, né, as profecias e, como diz, né, Eclesiastes vai dizer que não há nada de novo no céu, vamos dizer assim, nada é novidade. Tudo que existe hoje já existiu antes. Ou seja, quando Jesus ele se manifesta em carne na nova aliança, ele já vinha se manifestando em carne na aliança anterior. Eu citei alguns textos aqui para vocês e vamos concluir dizendo o seguinte: Jesus é a imagem de Elohim, Colossenses 1,15, ou seja, Adonai, que teria encarnado como homem e se revelando ao mundo. Não é à toa, querido, que Yeshua significa Deus é salvação, ok? É isso que significa o nome de Yeshua. Então o próprio nome dele carrega a divindade. Judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, chamam ele simplesmente de Yeshu, desconectando esse significado, né? E Yeshu também é uma palavra que é usada para alguém que é meio rejeitado, né? Alguém que esse cara é um Yeshu, não. É meio uma palavra assim ruim. Mas Yeshua, né? Yeshua é Deus, é salvação. Então o próprio nome de Jesus apresenta que ele é Deus.
Segundo ponto da nossa conclusão. Por tal razão, Jesus é o Criador de todas as coisas. Colossenses 1, 16 e 17. Em Jesus habita a plenitude de Elohim. Colossenses 2, 9. 4. Adonai é o Messias. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2, 9. E 5. Consequentemente, só existe um Senhor, Adonai, nos céus. Colossenses 4, 1. E assim nós concluímos essa aula e enriquecemos o seu vocabulário intelectual a respeito de quem é a pessoa de Jesus, sobre a sua divindade, sobre a sua natureza. Você sabe agora, mais do que nunca, eu sei que antes, por amor, você já acreditava que Jesus era o Messias, que Jesus é Deus, que Jesus é o próprio Deus. Mas agora, querido, eu não te dei apenas uma certeza a nível de relacionamento. Eu estou preparando vocês intelectualmente, com informação, com textos e contextos, para que você possa, não apenas por amor a Jesus, reconhecer a sua divindade, mas também por entendimento, cumprindo o que o apóstolo Paulo diz, que o nosso culto precisa ser um culto racional. Então agora, quando você adora a Jesus, querido, você tem a convicção que você adora o próprio Deus, que Jesus é o próprio Deus. Então, vamos juntos para essa revolução na cultura de Jesus rumo a uma fé descomplicada.